Se você tem uma Bíblia, quero que vá para Apocalipse, capítulo 2. Este pode ser o livro mais fácil de encontrar, além de Gênesis. Vá para o último livro da sua Bíblia e dirija-se diretamente ao capítulo 2. E quero falar com você esta manhã sobre uma pergunta que você entenderá totalmente quando chegarmos ao final. Mas quero falar com você esta manhã sobre como a luz se apagou. E isso é o que quero fazer. Se você não esteve conosco, talvez esteja nos visitando esta manhã. Talvez você não saiba da série em que estivemos. Estamos encerrando uma série enquanto nos aproximamos da Páscoa no próximo domingo, da qual temos falado, intitulada simplesmente Avivamento. E algo que eu quis que todos entendessem ao entrar nisso é que muitas vezes quando dizemos a palavra avivamento, um conceito nos vem à mente. Pensamos, se você cresceu na igreja, talvez naquela semana que se reserva, vem um orador especial e lança um desafio. E é como se você simplesmente reservasse algumas noites. Mas na realidade, a palavra avivamento e a terminologia de avivamento, tal como a conhecemos, não é necessariamente uma palavra bíblica. Agora, ela provém de uma palavra bíblica. A palavra bíblica da qual obtemos nossa palavra avivamento é a palavra avivar. Assim, a Bíblia realmente fala sobre o fato de avivar ou retornar. E literalmente significa isso. E por isso acredito que é um título apropriado para esta manhã. Significa voltar a dar vida. Acredito que há momentos em nossa vida quando as luzes se apagam. Pode acontecer nos casamentos, pode acontecer nas relações, pode acontecer no nosso amor por Deus. E é disso que se trata o avivamento, e a Bíblia fala muito sobre isso, não um pouco, mas muito sobre voltar a dar vida. Acredito que neste estudo, nesta série, minha definição favorita disso vem do dicionário Webster. Ele dá 4 definições principais. A última que ele dá é esta. Quando se trata da palavra avivamento ou avivar. Ouça o que ele diz, uma atenção renovada e mais ativa. Quando a Bíblia fala de avivar ou devolver, na verdade está falando disso, de uma atenção renovada e mais ativa. Ele acrescenta a isso um despertar do homem para suas preocupações espirituais. E isso é algo sobre o qual a Bíblia realmente fala muito. Veremos o capítulo 2 de Apocalipse. Vamos lá estar vendo os versículos de 1 a 6. Mas se você for a Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, quero que vejam isso porque realmente fala de avivar, de voltar a dar vida. Veja o que diz no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito, o que Deus está dizendo às igrejas. Assim, literalmente, o que está dizendo é pessoal, que despertem, que sejam avivados para o que Deus quer lhes dizer. Agora, se você não está familiarizado, gosto de colocar as pessoas a par antes de aprofundar em algo, considerando novos crentes em Cristo. Pessoas que estão conhecendo a igreja, todo esse tipo de coisas. Assim, muitos de vocês já sabem, mas muitas pessoas na sala pode ser que não. Quando você chega ao capítulo 2 de Apocalipse, a Bíblia nos ensina que Jesus escreveu 7 cartas para 7 igrejas. Eram as igrejas da Ásia Menor. Na verdade, meu objetivo minha esperança é, fazer uma série sobre as 7 igrejas no próximo ano, em algum momento entre 12 e talvez 14 ou 16 meses. Espero poder visitar essas 7 igrejas. Mas a primeira dessas 7 igrejas para as quais ele escreveu foi a igreja de Éfeso. Então, se você já ouviu ou leu o livro de Efésios, essa é a igreja de que estamos falando aqui. E ele escreve esta carta à igreja em Éfeso. E então pense nisso, porque é assim que seria. Esta carta está escrita para a igreja. E o que acontecia era que o pastor se levantava. E quando essas cartas chegavam, ele ficava em frente à congregação e as lia. Muito do que você lê na sua Bíblia, no Novo Testamento, muitas dessas cartas que estão escritas para essas igrejas, eles se levantavam e diziam, aqui está a carta. Isso é o que Deus está nos dizendo, guiado por seu Espírito através desta pessoa. Então seria muito parecido com o que estamos fazendo esta manhã. E só quero que você note, amigo, que esta é uma carta desafiadora. As 7 são. Então quero que você saiba disso. Esta é uma carta desafiadora. Estamos falando desta série sobre o avivamento. Quero mostrar-lhe algumas coisas no início destes versículos. Você tem que entender, se vai compreender o impacto dos versículos, e entraremos na aplicação prática do que esses versículos estão nos ensinando. Então, no versículo 1, para captar o que a Bíblia está ensinando de maneira clara e precisa, e o que Deus está dizendo, porque é a oração do céu, e compreensível. Ouça isso agora mesmo. Não importa se esta é a sua primeira vez na igreja, a sua primeira vez nesta igreja. Não importa se você não é crente ou se é. Deus quer que ouçamos isso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, versículo 1, ao anjo da igreja em Éfeso escreve, agora, essas 7 igrejas, se você lesse sobre elas, diz, ao anjo da igreja em Éfeso,
E essa terminologia, anjo, pensamos, quem é o anjo na igreja? Está falando do mensageiro de Deus. Então, refere-se ao pastor? É literalmente assim que diríamos. Basicamente está dizendo ao pastor principal, ao supervisor, ao líder. E então diz que esta carta, em particular, está escrita ao anjo da igreja em Éfeso. Agora, o interessante sobre a igreja em Éfeso, e quero que entendam isso, para realmente compreender o poder de para onde estamos indo esta manhã, há coisas muito poderosas que vamos tratar hoje para entender isso de verdade. Esta igreja em particular foi fundada por Paulo. Paulo foi quem começou esta igreja. Essas pessoas teriam sido, e isso não significará algo para todos, mas é importante, foram discipuladas por Áquila e Priscila, pessoas muito proeminentes na igreja do Novo Testamento. Foram ensinados pelo grande pregador Apolo. Se você imaginar o melhor pregador que já ouviu, com mais carisma, com mais profundidade, com o estilo que te faz pensar, uau, essa foi uma mensagem poderosa. Esse é Apolo. Apolo teria frequentado esta igreja. Eles foram pastoreados por Timóteo. Se você está familiarizado com sua Bíblia, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo, o homem que foi treinado pessoalmente pelo apóstolo Paulo. Então você tem Paulo, tem Áquila, Priscila, tem Apolo, tem Timóteo. Pablo os visita. Passa 3 anos e meio de sua vida com este grupo de pessoas. E então ouça, João termina aqui em Éfeso. E acreditamos que Maria passou um tempo lá em Éfeso, a mãe de Jesus. Então esta é uma igreja proeminente. Ele continua e diz isso, é uma igreja abençoada. Aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita. Agora, isso é uma referência ao controle absoluto, à autoridade absoluta, como o governo soberano de Jesus Cristo. Então ele diz, aquele que segura as 7 estrelas. Ele diz, quero que ouçam isso, certo? Estou escrevendo isso para a igreja. Porque aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, falando do controle de Deus sobre sua igreja, aquele que caminha entre os 7 candelabros de ouro, isso é uma referência à presença íntima de Cristo nessas igrejas, como aquele que tem o controle, o que supervisiona, o que guia. A Bíblia ensina que Cristo é a cabeça da igreja. Então está se referindo a Jesus Cristo. A palavra caminha, aí é um lembrete. Pense nisso. Alguém diga amém. Isso é o que ele está tentando comunicar. Ele está tentando comunicar, ei, a igreja em Éfeso, que aquele que tem o controle total, aquele que está aí com vocês, aquele que os ama e se preocupa com vocês e tem tempo para vocês. Literalmente é disso que ele está falando. Ele está dizendo que se importa com sua igreja. Agora sua igreja é você. Muito frequentemente, quando pensamos na igreja, pensamos em um edifício. Crescemos pensando nas paredes. Pensamos onde você vai. Pensamos em nomes de igrejas. Conheço esta igreja? Conheço aquela igreja? Não. Você que conhece a Jesus Cristo, eu disse isso ao longo de toda esta série. Esta é uma série para seguidores de Cristo. Você não pode ouvir, você não pode reavivar o que nunca esteve vivo, certo? Então, quando você fala de reavivar, é alguém que já esteve vivo, cara. Quero dizer, eles têm Jesus, mas então algo aconteceu. A morte entrou através de relacionamentos, distrações, desânimo. Uma morte em algumas áreas da sua vida, às quais Deus deveria estar dando vida, não estão vivas. E então Deus diz, quero reavivar isso. E o que está dizendo aqui é o que estamos aprendendo. É que Jesus Cristo está entre o seu povo, disposto a guiar o seu povo e ter o controle do que está acontecendo. A palavra caminha também equivale a exercer domínio sobre, e está dizendo que Jesus é aquele diante de quem a igreja deve prestar contas. É o que o ensino da Bíblia diz. Como, ei, você deve saber que Deus está agindo no meio de sua igreja. Ele está agindo entre o seu povo, os ama, se preocupa com eles e tem um plano para eles. E quer que estejam na sua melhor versão para que possam alcançar o melhor. E está dizendo, aquele diante de quem prestamos contas ao revisar nossa vida é um versículo poderoso. A Bíblia está dizendo, não quero que percam isso. A Bíblia está dizendo que Jesus está presente conosco. Ele está aqui mesmo agora e quer olhar dentro da sua vida. Ele quer algo, já está te examinando, você saiba ou não, e está sempre presente no que aconteceu na sua vida e está buscando consolar alguns de nós. Está buscando encorajar alguns de nós. Está buscando de alguma forma trazer julgamento para revelar alguma mudança que precisa acontecer. Ele está dizendo, ouça, a realidade de que Deus está sempre presente aqui mesmo, querendo falar à sua igreja, deveria mudar a maneira como vivemos. Os versículos 2 e 3 oferecem encorajamento. Veja o que diz, literalmente. Jesus encoraja a igreja em Éfeso. O versículo 2 pode ser muito assustador. O versículo 2 começa dizendo, eu conheço, agora isso é o interessante. Ouça, ele escreve 7 cartas para 7 igrejas. A cada uma dessas igrejas ele diz, eu conheço.
Então isso deveria nos mostrar a importância do que ele está dizendo. Ele está dizendo, não me importa. Não me importa quem você é, nem onde você está. Não me importa seu passado. Se me conhece, é o que precisa saber. Eu conheço. Essa declaração não apenas aponta para a onisciência de Jesus. Em outras palavras, onisciência. Ele sabe tudo sobre nossas vidas. Mas aqui está o interessante, e eu quero que vocês realmente captem isso enquanto avançamos. Mostra que ele está interessado em nós. Quero dizer, nos mostra que Deus está olhando do céu e está dizendo, estou falando com a minha igreja. A igreja é composta por seguidores de Cristo. E isso é o que eu quero que você saiba. Homem, estou interessado na sua vida. Interessado nas suas experiências. Estou interessado em como você vive. Estou interessado no que você atravessa e no que quero que você faça diante do que enfrenta. E então ele está dizendo, eu sou o grande avaliador da sua vida. Acho que esquecemos em nossa cultura atual que Deus é o grande avaliador. Dizendo, pessoal, eu tenho o controle soberano. Esta é a minha igreja. Estou caminhando entre vocês. Estou atento à sua vida, ao que quero para a sua vida. E então nos faríamos a pergunta, bem, a Bíblia diz que Deus conhece. O que é que Ele conhece? O que Ele conhece sobre nós? Deixe-me te dar o número 1. Estão prontos para isso? Número 1, ele diz que Jesus conhece as fortalezas da igreja. Lembre-se, a igreja é composta por indivíduos. Deus sabe, Jesus sabe seus pontos fortes. Ele conhece meus pontos fortes. Ele conhece as fortalezas da nossa igreja. No versículo 2, ele menciona essas palavras. Fale sobre nossos trabalhos. Fala sobre nossa perseverança. As 3 palavras se constroem umas sobre as outras. A palavra obras se refere à ação, tarefa ou serviço. Agora, escute, não perca isso. Ele está dizendo, eu conheço qualquer tarefa, ação, serviço que você faça, eu sei. A palavra trabalho árduo é uma palavra que fala de trabalhar até o ponto de exaustão. Pode-se dizer assim, como se você procurasse o significado dessa palavra, é como se suas obras estivessem esgotadas. Ele conhece cada esforço, cada gota de energia. Tudo o que você dá, Deus conhece. Fala sobre como a profundidade do nosso trabalho, tudo o que fazemos pela causa de Cristo e qualquer coisa que façamos com nossa vida, Ele sabe. A última palavra é perseverança. Refere-se à nossa capacidade de resistir, de atravessar dificuldades e manter-nos firmes na fé. Crer em Deus e confiar em Deus, ter fé até o fim, permanecer fiéis sob pressão ao longo do tempo. A igreja de Éfeso, a Bíblia nos ensina. Quero que ouçam porque acredito que isso poderia definir muitas igrejas. Hoje, esta igreja era muito boa em doutrina, ao tratar de temas como em que acreditar e o que a igreja deveria fazer e o que a igreja deveria alcançar. Esta igreja era muito boa nisso. Não perca isso. Esta igreja era muito verdadeira. E acredito que muitas de nossas igrejas, há muitas que estão erradas, mas também há muitas que estão certas. E acredito que somos uma boa igreja, na verdade, doutrina, fé e obra do ministério. Esta não era uma igreja ineficaz. Era uma igreja eficaz, uma igreja que realizava coisas. No versículo 2 diz, quero dizer, é Jesus dizendo, igreja, isso é o que eu sei sobre vocês. Não toleras os homens maus. Rejeitas e pões à prova os que se dizem apóstolos e não são. Os encontraste falsos. Ele está dizendo que há pessoas que vêm ensinar mentiras. São bons em detectar isso. São incríveis em proclamar a verdade e em cumpri-la. Meu desejo. A igreja em Éfeso, a Bíblia ensina. Ouçam, estamos todos de acordo que vivemos em uma época de compromisso? Ele está dizendo, o que amo na sua igreja é que não se comprometem, mantêm-se fiéis ao que a Bíblia ensina, ao que deseja para suas vidas. Atenção, conheces a palavra de Deus e isso te protege das mentiras. Isso é o que a Bíblia te ensinaria em sua vida? Amigo, se você está aqui e está caindo em alguma mentira, e por sinal, cada hábito, obstáculo ou ferida que você tem em sua vida, normalmente provém da Bíblia, de uma mentira que você está acreditando, que te impede de entender a verdade. E ele diz, quero que saibam, igreja, vocês são espetaculares com a palavra de Deus, protegendo-se das mentiras. Ele continua no versículo 3. Veja o que ele diz, a seguir. Tens perseverança e suportaste por meu nome e não desmaiaste. A igreja tinha cerca de 40 anos. Então, esta igreja foi iniciada por Apolo e Paulo. Tem pelo menos 40 anos. Neste momento ele diz, pessoal, seu ministério continuou por mais de 40 anos. Eles permaneceram fiéis a Jesus Cristo. São um ministério eficaz. Nossa igreja tem 140 anos. Vamos, então tem sido fiel. Deveriam se emocionar mais. Mas suponho que não há ninguém aqui desde que começamos. Então não há muito pelo que se emocionar. Era um grupo muito trabalhador. Quero que todos me ouçam dizer isso, como se esta fosse uma igreja, que teria muitas atividades para a sua igreja e também muitas atividades para a comunidade. Teriam muitas coisas acontecendo, muitas coisas em andamento. Era uma igreja muito ativa. Este não era um ministério de espectadores. Muitos só assistem.
Esses não eram eles. Eles não vinham à igreja para serem entretidos. Eles vinham pela verdade, protegiam das mentiras, estavam ativos no ministério. E então, na superfície, ouçam, lemos isso e pensamos, esta é uma igreja fenomenal, certo? Isso é o que uma igreja deveria ser. Mas então vamos ao versículo 4. Depois de elogiar sua força, Jesus lhes diz no versículo 4. Imagine isso, você deveria sublinhar, porque isso é o que você está procurando em sua vida hoje. Isso é o que você busca em sua vida amanhã. Jesus olha para o seu povo e diz, mas tenho isso contra você. Poderia Jesus dizer, tenho isso contra você? Você é crítico e pensa mais negativamente sobre as pessoas que estão longe de mim do que com amor e compaixão para com as pessoas que estão longe de mim. Mas tenho isso contra você. Não me lembro da última vez que você esteve a sós comigo, mas tenho isso contra você. Você quer as coisas do seu jeito em vez do meu. Você ajusta mais para a sua conveniência do que conforme eu quero. O que Deus poderia nos dizer? Olhe, é uma palavra forte bem ali. É forte, é como uau. Como ei, vocês são incríveis com a verdade. Você é incrível com a doutrina, como se você pudesse ir aos seus grupos de discipulado e vocês são ótimos para não falhar, certificando-se do que significa cada palavra e frase, captando o fundamental. Mas você está fazendo isso e estou contra. Por isso, essa é uma declaração forte. Em segundo lugar, você pode ver que Jesus conhece as lutas da igreja, conhece as forças da minha vida e conhece as lutas da minha vida. E o que ele está dizendo é, todos aqui presentes, e sabem, não falamos o suficiente sobre isso. O cristianismo é uma fé de exame. Essa fé de exame. E ele está dizendo, ei pessoal, isso é o que eu preciso que vocês saibam. Estou examinando a igreja, estou observando e sei o que fazem e quero que saibam que a autoridade está em minhas mãos. E quero que saibam o que quero que façam e aonde quero que vão. Então ele conhece nossas lutas. E apenas entenda isso. Este é o Jesus de quem não gostamos de falar. E de quem não ouvimos o suficiente na igreja hoje em dia. E é por isso que comprometemos em algumas áreas. É por isso que lutamos em algumas áreas, porque não gostamos de falar do Jesus que olharia diretamente nos seus olhos e diria, tenho algo contra a forma como você está vivendo sua vida. Tenho algo contra a direção em que você está vivendo. E cara, isso está na sua Bíblia. Você não pode escapar disso. Então você tem que se fazer a pergunta, por que ele está tão irritado? O que tanto incomodou o céu? O que o alterou para nos olhar e dizer, tenho isso contra vocês? No versículo 4 diz isto, você deixou seu primeiro amor. Essa declaração, certifiquem-se de entendê-la bem. Não está dizendo que eles não amam a Cristo. Certifiquem-se de entender que isso não significa que você não ama a Deus de forma alguma. Não é isso que significa. Significa que a qualidade do seu amor, a qualidade da sua vida e seu foco em Deus enfraqueceram por alguma razão. A frase primeiro amor tem dois significados. Significa, como você me amava no início, você não me ama mais como me amava no início. Ou como, você não me ama mais, como se eu fosse seu primeiro amor, sua prioridade acima de todos os outros. Veja, seu parceiro não é o único que já disse isso alguma vez, certo? Esses dois significados se sobrepõem. A palavra grega traduzida como deixado, você deixou, significa partir. Alguns se afastaram. Também significa negligência, como esse afastamento, como se eu estivesse seguindo o meu caminho. Estou indo em uma direção diferente daquela que comprometi minha vida como seguidor de Cristo. Ou estou negligenciando coisas que importam. Muitos diriam, orientei minha vida para a aposentadoria, orientei minha vida para o entretenimento, orientei minha vida para o que mais me importa porque vivi 60 anos. Já trabalhei muito e agora esses dias me devem algo. E ele diz, você deixou, você negligenciou. Você sabe que também poderia ser comparado com a palavra divórcio? Essa é a força da imagem aqui. É como se você quase tivesse se divorciado do que eu quero para a sua vida. É como se você quase tivesse se divorciado do meu plano para a sua vida. E aqui está o ponto. Não apenas desviaram o olhar do Senhor, mas também abandonaram a comunhão com Ele. Agora quero que você me ouça. Estavam muito ocupados. Tinham uma mentalidade doutrinária. Estavam comprometidos com a verdade. Vocês estão me ouvindo esta manhã? Mas se afastaram completamente, totalmente do amor de primeira classe que Jesus deseja. Veja, Deus não quer ter um caso com você. Ele quer ter um relacionamento de amor pleno e verdadeiro com você. E é isso que está sendo dito aqui. Eles eram intensos. Ouçam-me atentamente. Isso define sua fé? Eles eram intensos. Assistiam ao noticiário da Fox e ficavam irritados com a CNN. Vamos, sério? Ou seja, eles estavam lá, certo? Olhavam para o mundo e diziam, como você pôde? Tinham a verdade bem definida. Eram intensos. Ouça-me com atenção, mas não eram íntimos. Elas eram intensas. De nenhuma maneira, forma ou aspecto eram íntimos. Aqui está o problema.
O princípio é que não importa quanto da Bíblia conheçamos, não importa quanto sirvamos, e é isso que acontece aqui. Não importa quanto tenhamos visto em nossa vida em Cristo, ele diz, pessoal, a caminhada não está certa a menos que eu seja o seu primeiro amor. E para mim é significativo que de todos os pecados que Jesus aponta em 7 cartas, o primeiro pecado que menciona é o que mais o aflige. Qual pecado aflige mais a Deus? Você já pensou nisso? Qual pecado na sua vida? Ei, estou na igreja esta manhã, o céu deve estar encantado. Estou ouvindo você pregar níveis mais altos com isso. Quer dizer, pense nisso. O céu deve estar encantado por eu estar na igreja hoje. Bem, o que mais incomoda, o que mais dói é a perda de afeto. A perda de afeto, a perda de prioridade. Quero dizer, amigo, tem sido minha preocupação como pastor. Você sabia que a familiaridade gera desprezo? Vocês sabiam disso? Eu garanto. Eu vi na igreja que alguém começa a frequentar a igreja e ama o louvor. E depois de um tempo, sim, é só o louvor. Ou entram e dizem que estão com muita fome da palavra, e dizem, Pastor Chris, muito obrigado pela palavra. Depois se torna algo familiar, e então, continuamos com a rotina, ou você anda pelo corredor olhando nos olhos um do outro, e há aquele olhar brilhante, certo? Como homem, estou tão apaixonado, e essa pessoa vai resolver todos os meus problemas, vamos lá. Mas depois, quanto mais tempo você está no relacionamento, começa a surgir o desprezo. É isso que acontece com o nosso relacionamento. É disso que se trata esta série. Quando você para de dar prioridade, quando para de planejar e quando para de examinar. E para muitos, a maior dificuldade em seu casamento não é que não sejam compatíveis. A maior dificuldade em seu casamento é que pararam de priorizar, planejar e examinar. Pensem nisso como no início, quando começaram como namorados. Ligam um para o outro. Não importa se você tem 30 ou 40 anos. Ligam e não podem esperar para estar juntos. É como você desliga, não, melhor dormirmos assim. Você age como um adolescente quando se apaixona. E então você se casa, você se casa, e o que acontece? É como, ai, por que você está me ligando agora? Você sabia que eu estava pescando. Vamos, cara, você sabe que estou no trabalho. Por que você me mandou 15 mensagens de texto? Não consegui pescar. Você estava me incomodando, certo? Isso nunca me aconteceu. Apenas ouvi a história e quis ilustrá-la para vocês. Então me escutem, certo? Quero dizer, vocês estão saindo com alguém. Deveriam ver os de 20 e poucos e os de 70 e poucos que saem daqui. E eles estão saindo, certo? O mundo mudou, meu amigo. Atualizem-se, vejam, saem da igreja e correm para lá, certificam-se de tudo, chegam à porta do carro e a abrem e estão tipo, deixe-me ajudá-la a entrar e se sentar. Você está bem, querida, você está bem. E fecham a porta, mas depois de casados, tem sorte se entrarem no carro antes de você sair da calçada. Vamos, alguns de vocês riem porque sabem que é verdade. Vocês se lembram quando saíam com alguém? Vocês se lembram quando saíam na caminhonete? Sempre se distingue um casal casado de um que está namorando, porque se há assento corrido estão juntinhos, quadril com quadril. Não sei quem está pisando no acelerador, alguém está controlando o acelerador, certo? Depois se casam e está até a outra margem pronta para agarrar a porta e sair correndo. Verdadeiro? E então ela diz, você perdeu o afeto. Você, quem se moveu? Eu continuo sentado no mesmo lugar, enfim, só deixo isso aí. Pense nisso por um momento. Sabe o que acontece? Começamos a dizer que não somos compatíveis e simplesmente você não entende. Mas olha, eu te amo o suficiente para te dizer a verdade. Deixe-me contar o que aconteceu. Você parou de sair, parou de se desenvolver, de se esforçar, de crescer, de dar prioridade. Quando nos tornamos complacentes, a Bíblia ensina isso. Você pode ver isso na palavra de Deus. Quando nos tornamos complacentes em qualquer relacionamento, seja com seus filhos, com seu parceiro ou colegas de trabalho, quando nos tornamos complacentes em qualquer relacionamento, corremos o risco de nos afastar. Devido à falta de atenção, à falta de esforço. E sabemos o que acontece. Casais hoje em dia se tornam parceiros ao levar as crianças para a escola, pagar contas, etc. Por quê? Porque aí está sua atenção, aí está seu foco, aí está seu esforço. O que aconteceu na igreja de Éfeso? Simplesmente se tornaram parceiros de negócios com Deus. Estarei lá no domingo, estarei no meu lugar, ensinarei minha classe, servirei neste local. Eles se tornaram parceiros de negócios. E peço a Deus que algumas igrejas estejam corretas. Não há motivação do coração ali. Não faz diferença. Para alguém que poderia entrar por aquela porta, perceber sua necessidade de Jesus, se arrepender de seus pecados e colocar sua fé nele. Somos motivados pelo nosso amor por Deus, as boas novas e ver vidas transformadas. E entramos nessa normalidade de negócios. E é isso que acontece. Precisamente o que acontece na ênfase da igreja. Fazemos isso com Deus. Você diz, como chego a esse ponto? Bem, você começa a ignorar sua palavra. Você começa a não fazê-lo. Quero dizer, não importa que eu me sente sob o ensino da palavra de Deus.
Simplesmente não importa tanto que eu me levante e priorize que a palavra de Deus me leia todos os dias. Ignoramos sua voz. Quando chegamos a esses momentos em que começamos a sentir, sei que isso não é o que Deus gostaria que eu fizesse. Sei que essa não é a direção que Ele quer que eu siga. Estou me afastando de onde Ele quer que eu esteja, mas paramos de ouvir. O esforço e a atenção se vão. Colocamos tantas outras coisas à frente dele. Agora, ouça, ainda vamos à igreja. Ainda vamos servir em nosso lugar no domingo. Eu simplesmente não priorizo passar tempo com você todos os dias. Mas qualquer um que entenda o amor, entende que o amor se escreve T-E-M-P-O. E Deus escreve uma carta. Deus se aproxima daquela igreja, daquele seguidor de Cristo. E diz, ei, preciso que você entenda algo. Rezo para que isso toque a todos nesta sala. Espero que você capte esta declaração. Não preciso de uma atuação da sua parte. Não estou buscando uma atuação. Realmente acredito que no cristianismo americano, reduzimos o cristianismo à nossa atuação. Você não faz isso. Você vai a este lugar. Você age desta maneira. Você quer estrangulá-los, mas diz algo gentil. Vocês, pessoas espirituais, reduzimos o cristianismo a isso. E Deus simplesmente olha do céu e diz, pessoal, a atuação foi feita por Jesus. A vida sem pecado, a morte, o sepultamento, a ressurreição, tomando a ira e o castigo pelos seus pecados, a ira e o castigo pelos meus pecados. Essa foi a atuação que Deus precisava, uma atuação de perfeição, mas você não vai conseguir entregá-la. E a única esperança que você tem para viver a vida que o Deus do universo planejou para você é se render ao verdadeiro executor dessa atuação e começar a segui-lo, ouvi-lo e obedecê-lo. Porque Ele é o único que pode guiá-lo na vida que Deus quer para você. Por isso é um relacionamento. É isso que a Bíblia ensina, ouça-me. Por isso tantos de nós lutamos com o cristianismo. É o relacionamento que produz a atuação correta. Muitos de nós pensamos que o cristianismo é uma atuação. Não é. O cristianismo é um relacionamento com Deus. Eu me cerco de outros seguidores de Cristo. Vejo o que Deus tem para mim e aprendo a ser mais como Jesus. Esse relacionamento produz a atuação que Ele deseja. Jesus diz, você pode montar um espetáculo, mas sem o relacionamento não significa nada. É isso que Ele diz. O principal do cristianismo, e alguns devem anotar, a crença se reunindo agora, esta manhã, que te ensinarão que isso é verdade e a Bíblia nos grita que não é. O principal sobre o cristianismo não é o trabalho que fazemos. Se você não beber isso, se não fizer aquilo, se não fizer isso, se fizer aquilo, o cristianismo será tudo o que foi criado para ser. O principal sobre o cristianismo não é o trabalho que fazemos. É isso que a Bíblia ensina. E outra vez. É a relação que mantemos com Deus e a atmosfera que Ele produz em nossa mente, em nosso coração, em nossas vidas por causa dessa relação. Essa é a prioridade do que Deus nos pede para cuidar e é a única coisa que está continuamente sob ataque. É a única coisa. Satanás, ouça-me, se ele puder fazer você entrar no modo de desempenho, motim, ele adora. Ele adora. Ele adora porque sabe que você vai acabar derrotado, desanimado e decepcionado. Ele quer roubar de você o fator da relação porque é a relação que desenvolve o desempenho. Você sabe por que eu acho que deixar seu primeiro amor é o maior pecado? Eu acredito nisso e estou certo de que estou certo sobre isso. Não tenho certeza de estar certo em tudo. Embora minha esposa pense que sim. Não é assim, não tenho certeza. Deixar nosso primeiro amor é pecado e aqui está a razão porque leva a muitos outros. Deixar nosso primeiro amor é o maior pecado. Se o nosso amor por Cristo está frio, não importa quão fielmente sirvamos, quão corretamente acreditemos, quão firmemente nos mantenhamos, pense nisso. Há pessoas que defendem a verdade, mas o fazem da maneira mais cruel que você pode imaginar. Julgar as pessoas é uma loucura. Nem sequer compartilhamos, nem sequer saímos para interagir, nem sequer nos conectamos. Muitas pessoas pensam, verdade, 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 sem ver que vivem assim por falta de verdade. Se você abandona seu primeiro amor, ouça com atenção. Esta é a realidade do cristianismo. É uma grande afirmação, amigos. É uma grande mensagem sobre onde precisamos estar em nossa fé em Cristo. Se você abandona seu primeiro amor, está fora do plano que Deus tem para a sua vida, não apenas em suas ações, mas também em suas aspirações. E por certo, são nossas aspirações que conduzem nossas ações. Ou seja, pense nisso. Por que você escolheu uma carreira na universidade? Porque você está escolhendo sua aspiração que guia seus atos? E isso é o que a Bíblia ensina. Essa é a vida. Qual é a minha aspiração que conduz a minha ação? Entenda que se você abandona seu primeiro amor, está fora do plano de Deus. Mateus capítulo 22. Perguntam a Jesus qual é o grande mandamento. Amar a Deus com todo o seu coração, alma e mente. Algumas traduções acrescentam força. Ame a Deus, prioridade da sua vida.
Ouça, falamos sobre isso aqui. E oro para que nos ajudem a servir na próxima semana. Na sexta-feira à noite vamos celebrar a ceia do Senhor. No sábado adicionamos um serviço para que as pessoas possam vir. Visite nossas redes sociais para se conectar e se inscrever para nos ajudar no próximo fim de semana. Basta acessar nossas redes sociais. Lá você pode se conectar e se inscrever nos lugares onde pode servir. O serviço importa. Está na Bíblia que Jesus Cristo quer nosso amor como a máxima prioridade. Então, um grande aviso, ouçam com muito cuidado, cuidado com qualquer coisa que compita com seu amor por Jesus Cristo. E aqui está a razão. E amigos, apliquem isso em todas as áreas da sua vida. Cuidado com qualquer coisa fora de Deus que compita com seu amor por seu cônjuge, por seus filhos ou por suas prioridades mais altas na vida. Porque isso leva a um afastamento. E eu posso te dizer, como sei se preciso de um avivamento na minha vida, quais são os sintomas na minha vida. Posso te dizer isso, você está mais interessado em outras coisas. Se você deixou seu amor, se você se afastou, simplesmente há outras coisas que te interessam mais. Você está mais interessado em passatempos, mais interessado em entretenimento, em vez de cultivar a intimidade que você precisa com Jesus Cristo. A adoração a Deus, a oração, a comunhão. Há prioridade em buscar passatempos no Google, olhar as redes sociais e saber o que acontece ao seu redor. E então fazemos isso, passamos horas. Quando você verificou seu tempo de tela? E então gritamos ao céu o quanto amamos a Deus e levantamos as mãos. E ao mesmo tempo dizemos, simplesmente não tenho tempo. Então você está mais interessado em outras coisas. Deixe-me dar outro exemplo para mostrar se você se afastou do seu primeiro amor. Mostra atitudes. Mostra atitudes que não representam quem você ama. Você está envolvido em atividades que sabe que não é o que Deus quer para a sua vida. Esta não é a direção. Deus não quer isso. Isso é o que você faz. Você continua, de qualquer maneira. Porque não há nada que te faça voltar. Não há compromisso, não há chamado que você sinta sobre sua vida para retornar. Pequenas coisas que antes te incomodavam, como pequenas coisas que antes você dizia, não quero isso para minha vida. Honrar e viver para Deus, ao chegar a Cristo, há uma nova energia. As melhores pessoas para estar são os novos em Cristo. Eles te farão sentir convicção rapidamente, porque aquilo ao qual você se tornou complacente, eles agora são muito sensíveis, porque estão ouvindo a voz de Deus. Você é lento para responder quando Deus te confronta. Como se você sentisse que isso não é o que Deus quer. Este não é o caminho que Deus quer para a minha vida. Demoras em responder. Você luta com isso? Por mais tempo. Você se apega a isso? Um pouco? Ou você ignora completo? Já? O pecado não te machuca? Não é aí que estamos hoje. Como se o pecado já não fosse grande coisa. E por isso precisávamos de uma série focada no pecado. Esta série, você está constantemente sendo atraído por outras coisas. Antes, Satanás tinha que colocar isca no anzol. Agora ele só lança o anzol na água. Sabe que isso vai te afetar. Sabe o impacto que isso vai ter. Você sabe que não é o que Deus quer para você, mas nem sequer tem isca. Você está tão consumido por isso, porque não há nada em você que te atraia e te puxe. Você está tão apagado. Quando a Bíblia diz no versículo 7, deles ouvidos para ouvir. Bem, você encheu seus ouvidos com tanto que já não escuta. Você faz poucos sacrifícios pelo reino. As pessoas que perderam seu primeiro amor pensam, onde eu deveria estar? E o que eu deveria estar fazendo? O que eu deveria ter? O que eu deveria desfrutar? Porque vivi tanto tempo e todas essas coisas? E você começa a pensar só em si mesmo. No interesse próprio, na autocomiseração e todas essas coisas, raramente você para e diz, o que eu deveria fazer para o reino de Deus? Para onde deveriam ir meu tempo, energia e recursos? Isso se perde porque você ouve sua própria voz em vez da de Deus. Relações rompidas, você pode deixá-las ir. Não há convicção, não há chamado, não há pressão no seu coração dizendo isso não é o que Deus quer para você e seu casamento. Isso não é o que Deus quer. Então você simplesmente levanta as mãos. Vou te mostrar porque isso nos acontece sem apontar para ninguém. Mas o chamado se foi. A convicção se foi. Ele abandona você. E eu quero que você veja isso. O que fazemos? O que fazemos quando chegamos ao ponto em que o que começou desapareceu da minha vida? Está no texto. Jesus conhece as soluções para a igreja. Agora eu só quero que todos vejam isso. Essa é uma explicação muito simplista. Mas eu queria simplicidade. É como Deus conhece suas forças. Como cristãos, maximizamos forças e ignoramos fraquezas. Deus intervém e diz, esperem, isso é importante. Conheço suas forças, mas também suas lutas. Por isso, venha a mim e faça de mim seu primeiro amor. Eu sei quais são as soluções para a luta que você está enfrentando. Ele nos dá passos para voltar ao seu primeiro amor. Veja o versículo 5. É um versículo poderoso na sua Bíblia. Portanto, lembre-se de onde você caiu
E arrependa-se e faça as obras que fazia no início. Agora você pensaria que isso seria, está bem, Deus, eu preciso disso. 13 novas ideias para um casamento melhor. Vamos. Eu preciso disso. 13 ideias para ser um pai melhor. Preciso de 13 novas ideias para ser um amigo melhor. Senhor, na próxima semana vou precisar de 12 novas. Essa é a nossa cultura. A verdade está ao nosso redor e continuamos buscando algo novo. Mas veja o que a Bíblia diz. Faça as obras que fazia no início. Caso contrário, virei a você e removerei seu candelabro do seu lugar, a menos que se arrependa. Não há avivamento sem arrependimento. Nunca voltará a ter vida sem arrependimento. Não chegará porque a Bíblia diz isso repetidamente. Jesus diz, lembre-se de onde você caiu. Trata-se de voltar atrás. Sua perda de amor por Cristo. Sua perda de prioridade por Cristo. É isso que ele está dizendo. Olhem, só estou dizendo a vocês, escutem. Caíram de um amor profundo. Caíram da comunhão com Ele. A palavra grega traduzida como caído significa que estão em um estado de decadência espiritual. É você? Quero dizer, este é o último mensagem desta série. Se Deus vai nos sacudir e nos despertar, este é o momento certo aqui nesta série. E isso é mais do que um deslize ocasional. Quero me certificar de que vocês entendam bem. Jesus diz, lembre-se de onde você caiu. Isso é fundamental. Olhem, se lembrarmos do amor inicial pela palavra de Deus, pela oração e pela comunhão, e de contar aos outros sobre Jesus, você será reanimado à ação. Acho que há um desafio para alguns que talvez nunca vieram a Cristo, e por isso é difícil voltar, porque nunca começou. Você não pode avivar o que nunca esteve vivo. E estou orando por alguns de vocês que frequentam a igreja, que falam a linguagem e dizem que vão à igreja, mas seu espírito, sua vida nunca foi despertada para Cristo. Oro para que esta manhã você seja despertado. E para aqueles de vocês que já foram despertados, oro para que sejam reavivados. Estava lembrando dos meus inícios no cristianismo e pensava, você sabia que quando cheguei a Cristo havia 2 cultos aos domingos? Alguém se lembra do treinamento que faziam aos domingos à tarde? E a gente voltava às 5 da tarde. Minha vida estava tão destruída. Quando pedi a Cristo perdão pelos meus pecados e que viesse a minha vida, ouçam-me. Orei a Deus e disse, destruí e arruinei minha vida. Te peço que me perdoes. E eu disse isso a Deus, os dias que me restam são teus. Foi assim que cheguei à fé em Cristo, após arruinar minha vida e me perguntar o que fazer. Não estou inventando. Amigo, se o primeiro serviço de domingo era para mim, eu voltava para o segundo. Muitos domingos eu voltava para o segundo serviço. Repetia os 2 serviços como novo crente. Está bem. Mas sabem o que eu fazia? Eu ia às 4, não ia às 5. Às 5 davam as aulas, desmembravam e te ensinavam. Eu voltava às 4 e me sentava do lado de fora ouvindo o pastor Tony Evans. Depois eu entrava na minha aula às 5. Agora, por que eu fazia isso? Porque eu tinha uma necessidade muito profunda de Jesus Cristo na minha vida. E tinha um amor porque já podia ver as coisas que Deus estava mudando. Já podia ver as coisas que Deus estava fazendo. Deus começou a trabalhar rápido na minha vida. Esta semana alguém veio compartilhar seu testemunho e dizia que parecia que Deus me tinha colocado na via rápida. Mas sabem por quê? Porque tinha um amor profundo. E um amor profundo sempre te faz buscar. Tinha um amor profundo e um amor profundo sempre te faz buscar. Por isso, quando estamos saindo com alguém, acontece isso de desligue você. Não, desligue você. Vocês parecem como se nunca tivessem feito isso. Vamos, sério. Há uma intensa paixão em um amor novo. E ele está dizendo, volte, retorne a isso. Volte a ter essa fome, essa busca por Deus. Eu preciso de você. Você é a resposta para a minha vida. O próximo passo, arrependa-se. Isso não estará nas notas porque não queria confundi-los. Mas Charles Spurgeon disse, um cristão não deve parar de se arrepender. Ouça isso. Um cristão nunca deve parar de se arrepender porque temo que nunca pare de pecar. A palavra em inglês para arrepender-se dá a ideia de tristeza ou remorso. No idioma grego não transmite essa ideia. Há tanta gente que diz que quer ver tristeza e quer ver remorso neles. Mas essa nem sequer é a ideia que a palavra transmite. Nem sequer é o que se tenta comunicar. Arrependimento significa mudar a forma de pensar. Isso é arrependimento, como dizer, Senhor, eu estava indo nessa direção, pensando dessa maneira e tomei decisões. Mas te digo, vejo a destruição nisso e já terminei com isso. Quero começar a ver como tu vês. Isso é arrependimento. Isso é o que a palavra literalmente transmite. Está claramente relacionado com uma mudança de comportamento e com voltar a amar as obras que fazias no início.
E caso o significado de arrepender-se não esteja claro para você, é uma mudança de atitude em relação ao seu amor por Cristo e que você deixe seu comportamento atual pelo dele. É uma mudança de atitude em relação ao seu amor por Cristo e deixar seu comportamento atual por ele. O arrependimento é entregar nossa maneira de pensar, é entregar nossas decisões, é entregar nosso futuro a Deus, é renunciar à nossa vida para tomar a dele. Sabemos e confiamos que é a melhor vida. Ouça o que disse C.S. Lewis. Eu quis nos ajudar a entender o pecado e o arrependimento. Acho que estamos perdendo essas palavras na cultura cristã. Ouça o que disse C.S. Lewis. Ouçam bem, o arrependimento não é divertido. Alguns dirão, fui à igreja no domingo e o pastor disse, o arrependimento não é divertido, isso vai te abençoar. É mais difícil do que simplesmente engolir o orgulho. Significa desaprender toda a presunção e autossuficiência que temos cultivado por anos. Significa matar parte de si mesmo, passar por uma espécie de morte. Amigos, se querem a melhor vida, revertam a inferior. Revertam o amor inferior em sua vida por Jesus Cristo e deem-lhe prioridade. Então, na minha opinião, o número 3 é usar voltar. Faça as obras que fazia no início. Isso é voltar. Eu lhes disse nesta série que mais de 1000 vezes, sim, mais de 1000 vezes no Antigo Testamento, Deus veio ao seu povo e disse, voltem, retornem, voltem. Jesus nos insta, faça as obras que fazia no início. O contexto indica que, ao falar das primeiras obras, Jesus quer que a igreja volte ao primeiro amor por ele. Quando você veio a mim e me fez a prioridade da sua vida e me buscou. Tiago 4:8. Se eu me aproximar de Deus, Deus se aproximará de mim. Tiago 4:8, se eu me aproximar de Deus, Deus se aproximará de mim. Quero que você entenda o desafio, ele literalmente vai tão longe. Não perca isso. Lembrem-se, eu estou aqui apenas para ajudar você. Eu não escrevi este livro. Eu não sou aquele que está acima do livro. Eu não sou aquele que vê tudo o que você faz. E eu agradeço a Deus por não ver suas ações. Mas Jesus é. E ele diz que se a igreja não se lembrar, se não se arrepender, se não consertar, veja o que ele diz. Ele diz, ou se não, veem isso no versículo 5. Outra imagem de Jesus, da qual simplesmente não se fala muito. Na cultura americana de Cristo. Caso contrário, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, a menos que te arrependas. Quero que me ouçam. A remoção do candelabro é uma linguagem figurada. Certifiquem-se de entender isso. Digam, amém, se entenderam. Isso é linguagem figurada. Será que se refere a perder a salvação? Claro que não. Nada indica isso. Ele está falando aos seguidores de Cristo, à sua igreja. Deus sabe quem lhe pertence e está falando àqueles que lhe pertencem. Então nada apoia isso. Ele está dizendo isso. Se a igreja não se arrepender, vou tirar sua capacidade de ter um impacto. Temos todas essas igrejas, em todas essas esquinas, em todas essas cidades, de todos esses estados, ao longo de toda a nossa nação, há algo que não se encaixa. Ouçam-me. Vou tirar-lhes a capacidade de ter um impacto. É isso que acontece. A luz se apaga, perde seu impacto, perde seu poder. É isso que ele está dizendo. Você deveria anotar isso. E sem amor, não há luz. E sem amor, não há luz. Se não há amor, não haverá luz. Todas as promessas, todas as coisas que coloquei lá que quero para vocês. Como igreja, se não há amor, não haverá luz. E se a igreja perder seu amor, em breve perderá sua luz. Isso não percam. Não importa quão biblicamente sólida seja. Temos muitas igrejas que estão se agarrando à verdade. Não estão se agarrando ao Espírito, o que Deus pode produzir, o que Deus pode fazer. E Jesus diz, você perderá. E é o que aconteceu a muitos seguidores de Cristo. Não há amor no seu casamento. Não há luz. Não há amor por Deus nas suas finanças. Assim, não há luz em como você gerencia suas finanças. Não há amor por Deus, não há luz na sua família, nas suas relações, no seu casamento, nem nas suas finanças. A Bíblia ensina, ouça o versículo 7, dê-lhes ouvidos para ouvir. Ouça, o que acontece se não ouvirmos? Perdemos sabedoria. A Bíblia ensina isso, perdemos sabedoria. Perdemos discernimento em dificuldades por não ouvir a Deus. Não estamos ouvindo a voz de Deus. Estamos ignorando a palavra de Deus. A luz que Deus dá se torna escuridão. Perdemos paixão. Pense nisso. Tento ensinar ao nosso pessoal. Vocês sabem, o que pode dar a paixão? Só Deus pode dar a paixão. É o seu ministério. É a sua obra. É a sua igreja. Mas se você está perto de Deus, Ele acende uma paixão em você pelo que importa a Ele. Ouça, você se apaixonará.
Só que você terá paixão pelas coisas erradas. Você perde o propósito. Você se perde da atividade de Deus. Quando você perde seu amor, você se perde da atividade de Deus, pois seu foco está em outro lugar. Seu propósito está em outro lugar. Você perde a perspectiva. Deus usa o que acontece ao seu redor para te ensinar, te fazer crescer e te desenvolver. Mas como você não está amando a Deus nem o buscando, não consegue ver a perspectiva correta. Então você simplesmente luta com cada perspectiva, porque não há luz na sua perspectiva. Você perde a pureza. Você começa a desejar coisas que podem arruinar sua vida em vez de abençoá-la. Você perde o poder. Todos digam amém para saber que estão ouvindo. Quando você não tem a luz de Deus em sua vida, porque o ama e está o buscando. E lembre-se, amar é buscar. É essa busca, esse sacrifício, esse ajuste que faço para poder buscar a Deus e caminhar com Ele. Quando você perde isso, ouça bem. Você pode obter o que você pode produzir, mas nunca obterá o que Deus pode produzir. E alguns de vocês têm produzido coisas boas, mas ouça bem. Você construiu um lar bonito. Você conseguiu carros, roupas e viagens que a maioria de nós jamais verá. Mas quero que me ouça atentamente. O que você produzir não te sobreviverá. Vai com você? Acabou? O que você pode produzir segundo a Bíblia fica incompleto? O que Deus pode produzir é eterno. Então você perde proteção. Uma das coisas que tentei ensinar durante meu ministério é que quando há tempestades lá fora, você pega um guarda-chuva. O propósito do guarda-chuva é te proteger da tempestade. Deus te cerca protegendo, ensinando, mostrando um caminho onde a tempestade está ao seu redor, mas não te afeta como ao mundo. Mas o que acontece é que quando você deixa seu primeiro amor, quando abandona a busca por Deus, você sai da proteção. Você continua sendo um seguidor de Cristo. O poder, a proteção, a pureza e a sabedoria, tudo continua lá, mas você não os recebe. Eu adoro o que C.S. Lewis disse. Cada erro não corrigido e cada pecado não confessado é uma fonte de problemas futuros. Isso nos acontece quando nos afastamos do Senhor, quando nos afastamos do que Deus tem para nós. Então, o que fazemos? O que fazemos nessa situação? Bem, primeiro você começa a adorar ao Senhor. Então, qual é a saída disso? Qual é a saída da falta de sabedoria? Você adora ao Senhor. Significa curvar-se. E eu frequentemente disse que se você não adorar a Deus, você adorará algo. Você se inclinará diante de si mesmo. Você se inclinará diante do seu trabalho. Você se inclinará diante de amigos, vizinhos ou poder. Então aqui está. A palavra adoração deriva do latim adoratio, que significa isso. Não perca isso. Significa que Deus tem o maior valor na sua vida. Ele é a sua máxima prioridade. Isso é o que significa adorar. Você maximiza o tempo com pessoas piedosas. Se há algo que fiz bem na minha vida, foi isso. Quando cheguei à fé em Cristo, maximizei meu tempo com pessoas piedosas. Procurei pessoas que estão inflamadas por Deus. Procurei pessoas que caminham com Deus e que estão sendo usadas no reino de Deus. E passei tempo com elas. As conheci e permiti que investissem na minha vida. Você deve afastar as pessoas negativas da sua vida. Elas estarão paradas na esquina, falando de coisas que você não precisa perseguir, então você tem que proteger sua vida. Você tem que se cercar de pessoas que sejam contagiosas para Cristo, não contagiosas para o mundo. Depois você tem que se arrepender do orgulho de estar ocupado. Estou convencido de que no noroeste do Arkansas todos querem parecer ocupados. Algumas pessoas pensam que se fizerem muitas coisas, valem mais. A melhor maneira de viver a vida é com intenção. A melhor maneira de viver a vida é com intenção. Evite cultivar o que você quer e comece a cultivar o que Deus quer. Porque a Bíblia nos ensina que o dever, a responsabilidade e a devoção andam de mãos dadas. Depois marque um encontro com Deus. Posso lhes dizer algo? Ouçam-me. É fácil negar a Deus, se você não o tem em mente. Então, se você não se levanta de manhã e pensa, tenho que priorizar tempo com Deus, é fácil deixar que sua vida se afaste disso. Mas se você se levanta e diz, Deus é a prioridade na minha vida, e marca um encontro, e se levanta pensando, minha vida vai mudar. Estou perseguindo o que Deus quer em vez do que eu quero. E se você não acredita que isso pode dar frutos, ouça o Salmo 34:8. Esta é a versão nova tradução vivente. Provem e vejam que o Senhor é bom. Que alegria para aqueles que se refugiam nele. Podem acender as luzes? Você sabia que é isso que alguns de vocês permitiram que acontecesse em sua vida? Você notou como eu disse isso? Isso é o que alguns de vocês permitiram que acontecesse em sua vida. Eu pedi que apagassem essas luzes
Tomei uma decisão consciente, uma escolha intencional e disse: ei pessoal, podem apagar as luzes? E alguns de vocês é isso que estão fazendo porque estão priorizando algo que não é Jesus. Estão amando algo que não é Jesus. Estão perseguindo algo que não é Jesus. E o avivamento trata de reviver, de voltar e fazer as obras que você fazia no início. Boas notícias. Eu disse, acendam as luzes. E o que aconteceu? Assim como você pode convidar a escuridão, também pode convidar a luz, como ensina a Bíblia. Decidi pedir que apagassem as luzes. Alguns de vocês já fizeram isso, mas também decidi pedir que as acendessem. E isso é o que muitos de vocês precisam fazer hoje. Se você está na escuridão, isso é o que a Bíblia diria a você. Não perca isso. Se você está na escuridão, esta é a chave. Você se move em direção à luz. É simples assim. Se estou na escuridão, no meu casamento, na minha vida, até mesmo na minha solteirice, e estou lutando, pensando, por que Deus permitiria? Isso, eu me movo em direção à luz. É o que pedimos que você faça, é o que Jesus pede que você faça. Se você vai em direção à escuridão e tem pensamentos sombrios, você vai viver uma vida sombria. Mas se você vai em direção à luz, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, e em mim você terá luz. Ouça-me com muita atenção. Esta manhã, deixe a escuridão. É isso que ele está dizendo, ou seja, existe uma saída a um caminho. Não acontece imediatamente, você não chegou aqui rápido, não sairá rápido, mas você começa a se afastar, a resistir, a escolher, mover-se longe da escuridão e em direção à luz. E alguém diria, como eu sei, pastor? Como sei se realmente preciso de um avivamento na minha vida? Obrigado por perguntar, isso vai me ajudar a terminar e encerrar isso. Para lá vamos. Estão prontos para isso? Como eu sei, vou te dar uma oração. Você tem que se levantar todos os dias durante as próximas semanas da sua vida e tem que ler esta oração. E se você não puder orar esta oração com um coração puro e dizer eu aceito, então você precisa de um avivamento. Então aqui está, Senhor, pelo futuro da igreja, porque esta é a tua igreja e somos chamados a fazer a diferença. Pelo futuro do evangelho. A palavra evangelho significa boas novas. São as boas novas do que Jesus Cristo fez por você, o que Deus quer. E também pela minha própria vida, tudo para mim mesmo, sem condição, sem reservas, em tuas mãos. Qualquer ajuste necessário te pertence. O que você quiser que eu faça, Senhor, se precisar que eu me desculpe, eu o farei. Se precisar que eu fale com meu cônjuge e admita que tenho sido egoísta e arrogante e que é hora de me arrepender e me afastar disso, terei essa conversa. Olha isso, Senhor, eu me deleito. Nunca esquecerei isso. Um dia, Amy e eu estávamos fazendo compras. Estávamos casados há cerca de 2 anos. Eu havia chegado à fé em Cristo e encontrei uma ex-namorada. Eu não era um bom homem e nunca esquecerei isso. Entramos em uma loja e a vimos. Conversamos com ela, etc. Voltando para o carro, senti no meu coração que o Senhor dizia, vá se desculpar com ela. E eu pensei, isso foi há muito tempo. Liguei o carro. Estou prestes a ligar o carro. Íamos embora, então estou me preparando. E realmente te digo, era como um peso que me oprimia. E virei o carro, olhei para minha esposa e disse, acho que o Senhor quer que eu entre lá e conte a ela o que Ele fez na minha vida. E quanto sinto por como a tratei. Mas agora sou um homem diferente e eu fiz isso. E o céu não caiu e ela não veio a Jesus. Mas tenho que te dizer que, sem dúvida, meu coração sentiu-se aliviado da convicção, Senhor, me deleito em me oferecer a Ti e estou disposto a deixar que faças Tua vontade.